Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Vamos dar continuidade ao nosso catecismo, caros fiéis. Nós estamos na questão 92, que é que nos ordena o quarto mandamento, honrar pai e mãe. O quarto mandamento, honrar pai e mãe, ordena-nos que amemos, respeitemos e obedeçamos a nossos pais e superiores constituídos em autoridade. E esse exemplo aqui é muito belo, né? É um exemplo muito edificante. O catecismo, ele usa um exemplo da Sagrada Escritura, do Antigo Testamento, o exemplo de José do Egito. José do Egito, né? Ele foi vendido pelos seus irmãos e foi conduzido como escravo para o Egito. E o que aconteceu? Apesar dele ter passado por aquela circunstância dura, né, aquela provação difícil, ele aceitou com docilidade todos esses sofrimentos que Deus havia mandado para ele, né? E como retribuição disso, Deus ajudou muito a José. E depois disso, ele exaltou, né? Ele se tornou vice-rei do Egito e salvou todo o povo da fome no tempo da carestia. E ele ficou sabendo que o seu pai e os seus irmãos, eles também passavam fome. E aí, em vez dele ter feito, né, o mesmo que os irmãos fizeram com ele, ele chama o seu pai, os seus irmãos, e aí ele dá para eles a região mais fértil do país. Olha que bonito exemplo. Olha a forma como os santos se vingam, né? Mas foi tão comovente, né, o encontro de José com o seu velho pai, Jacó. Nós vemos aqui como José, ele amava e honrava o seu pai. O quarto mandamento, ele vai nos ordenar que nós honremos os nossos pais, que depois de Deus, eles são os nossos melhores amigos. Então, para retribuirmos, né, o amor que os nossos pais eles têm para conosco, é um grande dever, é uma grande obrigação que nós rezemos por eles. Além disso, nós devemos manifestar exteriormente esse terno amor, né? Então nós devemos fazer o quê? Ajudar os nossos pais com boa vontade. Mesmo que as coisas que eles nos peçam sejam coisas difíceis, sejam coisas que nos desagradam, nós devemos contrariar essa nossa natureza, né, que é decaída, e respondermos, né, a tudo o que eles nos pedirem com prontidão, com até mesmo um sorriso, apesar de interiormente isso não nos agradar tanto, mas nós devemos manifestar essa nossa boa vontade, essa intenção de agradar os nossos pais, né? Além disso, nós devemos respeitá-los, né? Por quê? Porque os nossos pais, eles representam a Deus na nossa família. Então, quando você obedece o seu pai, a sua mãe, é uma afirmação que eu estou dizendo para o senhor ou para a senhora. Você está obedecendo ao próprio Deus. Então, nós devemos imitar aquele filho que foi o mais perfeito, nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que exemplo que nós vemos em nosso Senhor. Ele era um Deus, e para nos mostrar o que nós devemos fazer em relação com os nossos pais, ele obedece durante 30 anos a São José e a Nossa Senhora. Então, depois dos nossos pais, é preciso que nós obedeçamos e respeitemos, né, os nossos superiores. O pároco, né, ou o sacerdote missionário, porque eles são
representantes e ministros de Deus. Nós devemos ouvir com muito respeito os conselhos que o padre nos dê, as admoestações, mesmo que isso seja contrário às nossas ideias. Porque muitas das vezes nós temos ideias que são diferentes das ideias que o padre tem. Então, a forma com que nós demonstraremos esse respeito para com os padres é aceitando humildemente aquele conselho, né, que ele nos der, aquela admoestação, né, aquela correção, se for necessário. Então, é algo muito belo quando nós vemos um padre e nós pedimos a bênção ao padre, nós beijamos a mão do sacerdote, né, que é uma mão consagrada, aquela mesma mão que toca em Nosso Senhor depois da consagração na missa. Então, também é um dever da nossa parte que nós obedeçamos também às autoridades civis. Nós devemos respeitá-las. Até onde as leis, né, que nós estamos obrigados dentro da sociedade, não são leis pecaminosas. Se são leis pecaminosas, nós não devemos obedecer a essas leis. Antes, devemos fazer a vontade de Deus. E o exemplo, né, que nós temos de que é necessário respeitar essas autoridades é o exemplo que Jesus nos deu. Quando nós vemos no Evangelho Nosso Senhor mandando, né, que se pague o tributo a César. Então, nós temos aqui a passagem de Hebreus, capítulo 13, versículo 17, né? Obedecei aos vossos superiores e sede-lhes submissos. Próxima questão, questão 93, que nos proíbe o quarto mandamento. O quarto mandamento proíbe-nos ofender os nossos pais e superiores constituídos em autoridade e desobedecer-lhes. Olha, gente, nós sabemos, né, que causa uma grande tristeza em nossos corações quando nós vemos exemplos daqueles filhos que são maus, né, para com seus pais. Quando esses filhos, né, eles ofendem, quando esses filhos desprezam aquelas pessoas, né, que a custo de tanto sacrifício, de tantos sofrimentos, né, deram tantos benefícios, deram tanto afeto, né, deram tanta bondade, e esses filhos ingratos retribuem todas essas coisas boas, né, que eles receberam dos seus pais com a ingratidão. Isso é triste, isso não é bom. Dizer que depois de Deus, aos nossos pais, nós devemos a nossa própria vida. Nós temos a história do Antigo Testamento de Absalão, os senhores conhecem? Absalão, né, era um belo jovem, forte, robusto. Ele estava na flor da idade, né? Ele era bem novo. E por isso, ele era o filho predileto do rei Davi. Porém, esse filho, ele foi ingrato. Olha que coisa feia essa ingratidão. Absalão, ele se rebelou contra seu pai. Ele formou um exército e ele marchou contra o próprio pai, né? Absalão. Então, ele tenta com isso tomar o trono e o reino do próprio pai. Mas, como consequência disso, para nos mostrar como Deus detesta esse ato, ele castiga Absalão. Então, Absalão, né, e todo o seu exército, ele foi desbaratado. E aí, enquanto ele estava fugindo a cavalo, né, seguido pelos soldados do seu próprio pai, do rei Davi, Absalão, ele ficou com seus cabelos presos, né,
no galho de uma árvore. E aí mesmo, nesse galho, né, ele foi morto pelos seus inimigos. E este castigo, gente, foi um castigo bem merecido. Porque é isso que esses maus filhos merecem. Infelizes, né, desses filhos que são desnaturados, que desprezam, que ofendem, que insultam, que ameaçam seus pais. Isso é um pecado horrível. E Deus ele vai punir com enormes castigos nessa vida. E, pior, com o inferno na outra. O quarto mandamento, ele nos proíbe que nós desobedeçamos aos nossos superiores, aos nossos professores. Isso aqui é bom deixar claro, né, as pessoas do século, que Deus nos proíbe que nós desobedeçamos a essas pessoas, a essas autoridades, até onde o que eles nos mandam não seja pecado. Se eles mandarem cometer algum pecado, seja contra qualquer mandamento, eu não devo obedecer aos homens. Primeiramente, antes de tudo, eu devo essa obediência a Deus. Então, sobretudo, essa obediência, ela cabe aos sacerdotes. Porque os padres, eles nos transmitem os preceitos da igreja, que é a nossa mãe. É bem como as autoridades constituídas. Na Bíblia, em Provérbios, capítulo 19, versículo 26, nós temos a seguinte passagem: aquele que aflige o seu pai e que faz fugir sua mãe é infame e desgraçado. Então agora nós estamos na questão 94. O que é que nos proíbe o quinto mandamento, não matar? Primeira parte dessa questão: o quinto mandamento, não matar, proíbe-nos o homicídio. Mais uma história da Sagrada Escritura. Nós temos o exemplo de Caim e de Abel. Os senhores conhecem? Caim, ele era mau, e Abel, ele era muito bom, ele era justo. E Deus, ele tinha muito gosto, ele se agradava muito com as orações e os sacrifícios de Abel. Porém, Deus, ele rejeitava os sacrifícios de Caim, né? Então aconteceu que por isso Caim, ele ficou com inveja do seu irmão. Então um dia Caim, ele convida o seu irmão, né, para dar um passeio. Abel, né, aceita. Ele imagina que seu irmão tinha uma boa intenção nisso, né? Então eles estavam andando. Quando eles chegaram a uma certa distância, Caim, que era mais forte, né, que Abel, ele parte para cima de Abel e ele mata Abel. Então, imediatamente depois que aconteceu isso, né, Caim, ele é tomado de um grande remorso. Deus então, ele condena, né, a Caim a que ele andasse vagando pela terra. E também Deus o amaldiçoou, porque ele derramou o sangue de um inocente, né, o sangue do seu irmão. A título, né, de curiosidade, eu acredito que todos saibam, Abel, ele é uma das figuras, né, de Nosso Senhor. Então, o quinto mandamento proíbe-nos tudo o que possa causar dano à vida material e espiritual do próximo. E proíbe, sobretudo, o homicídio. Isso porque a vida, ela é o maior dom que nós recebemos de Deus. E, portanto, só Deus é o dono da nossa vida. E por isso só Ele pode tirá-la. E os homens, né, pelo contrário, devem respeitá-la. Mas quando alguém, por exemplo, for injustamente assaltado por outra pessoa, essa pessoa que está sendo assaltada injustamente, ela pode se defender. É também por esse motivo que a autoridade suprema de um país, ela pode condenar à morte os malfeitores. Isso é o que deveria ser feito, né, em países católicos, confessionais. Então, caros fiéis, e gravem nos seus corações, né, esse célebre provérbio, ditado: nós não devemos fazer ao próximo aquilo que nós não desejamos que
façam conosco. Então aqui nós finalizamos o catecismo. Salve Maria e até mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.